Salve família Palmeiras, começando mais um videozinho aqui pra vocês, mais um pós-jogo, hoje para falar sobre o jogo Palmeiras e Vasco, né? Palmeiras que enfrentou o Vasco agora às 4 horas da tarde deste domingo, né? O jogo terminou 2-2. Tem muita coisa pra gente falar, mas vamos dar uma segurada. Antes da gente começar a falar sobre o jogo, já vou pedir para você deixar seu like aí embaixo, comenta, curte, compartilha com seus amigos, com a sua família. Ajuda muito o canal isso aí. E é claro, não vamos esquecer de se inscrever, né? Ativa o sininho aí. Sempre que a gente postar um vídeo, você vai estar recebendo a notificação para já acompanhar e continuar acompanhando o nosso canal, tá bom? Para falar sobre o jogo, né? Para a gente não enrolar muito, eu acho que hoje o jogo demonstrou que o Palmeiras tem um time bem competitivo, né? O Palmeiras sai atrás do placar, né? Acaba tomando até o segundo gol, né? Tendo uma desvantagem de 2-0. E a gente até brincou, né? Daqui a pouco o Palmeiras vai estar acostumando a gritar isso todo jogo, né? Que o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Porque, querendo ou não, o Palmeiras realmente nos últimos jogos aí vem saindo em desvantagem nos placares e vem revertendo a situação. Hoje não foi possível reverter a situação do placar, mas o Palmeiras conseguiu pelo menos ao empate. E no meu ver, teve algumas chances ainda de virar o jogo, né, que foi desperdiçada. Eu acho que assim, o Palmeiras fez um jogo muito bom, inclusive depois das substituições, né, eu acredito que o Palmeiras ficou até melhor. Com a entrada do Flaco Lopes, melhorou muito o time, do Endrick também. O Endrick é um jogador que ele tem muita força física, muita explosão, então você via visivelmente que as disputas de bola com o zagueiro, com o meio campo, ele sempre ganhava, às vezes no corpo, às vezes na velocidade. Então o Endrick tem muito a amadurecer, muito a evoluir, e vai ser um jogador que a gente vai contar muito com ele. Inclusive, acredito que pro próximo jogo aí, já com o Atom Bense ele venha como titular. E o Flaco Lopes também, eu acho que é um jogador que está criando confiança, é um jogador que o Abel está explorando, posições diferentes para ele, jeitos de jogar com ele. E eu não posso deixar também de falar do Navarro, né? O Navarro aí vem jogando muito bem, vem fazendo gols, fez o gol na semana passada contra o Cerro, fez o gol agora contra o Vasco. Então, assim, é um jogador que o Abel sempre elogiou, tanto nos treinamentos quanto em entrevistas, sempre elogiou o Navarro e a gente sempre criticou, né? O Navarro que veio com aquela toda fama de ser um jogador muito bom do Botafogo, que foi goleador na Série B, e aí entrou não jogando tão bem, mas eu acho que é isso que é parte de cada jogador e isso que o Abel muda no jogador, né? Porque é o que eu falo. A gente critica e faz parte de ser torcedor a gente criticar os jogadores que não estão jogando bem, mas a gente tem que lembrar que esses mesmos jogadores que hoje estão jogando bem demoraram para engrenar no Palmeiras. E eu não estou falando de jogadores que hoje vira e mexe jogam, nem sempre jogam. Estou falando de jogadores que hoje são titulares absolutos. Tirando o caso de Gustavo Gomes e Everton, que sempre, na minha opinião, chegaram no Palmeiras muito bons, sempre foram titulares absolutos, né? A gente pode pegar casos como o do Gustavo Scarpa, casos como o Veiga, que chegaram aqui e não eram tudo isso que são hoje, então amadureceram muito no Palmeiras. Bom, a gente pode falar uma lista de jogadores aqui que o Palmeiras chegou, não jogava tão bem, e o Abel, às vezes até outros treinadores, reformularam o jeito de jogar, deram uma nova posição. A gente pode até citar Zé Rafael, pode citar o próprio Gabriel Menino, que agora vem jogando muito. Então, assim, eu acho que tudo no futebol hoje é paciência e tempo de trabalho, né? E por isso que eu acho que até o Palmeiras se destaca muito. Isso está implícito no jogo de hoje. Os jogadores que a gente criticava muito estão decidindo, né? Então, assim, ó, a gente pega aí Gabriel Menino, que a gente criticava muito naquela época que o Patrick de Paula ainda jogava, a gente criticava muito ele por não jogar muito bem. Hoje é um dos jogadores mais importantes, fez gol em final de Paulista, fez gol em final de Supercopa, aliás, 2 gols, né, em cada final, então, assim, é um jogador que realmente vem jogando muito bem e está fazendo a diferença. Hoje já deu assistência pro gol do Navarro, né? Então são jogadores que a gente criticava e que a gente precisava dar um tempo de trabalho. Eu não posso ser hipócrita e falar que assim, ó, eu nunca critiquei, porque eu já critiquei, isso faz parte de ser torcedor. Eu acho que a gente tem que ter a noção que o jogador, quando tá jogando, não está jogando bem, a gente tem que reclamar. É evidente que isso vai acontecer, mas eu acredito que a gente tem que também saber o tempo do jogador, dele se acostumar, dele se adaptar. A gente pega aí o próprio Flaco Lopes, a gente estava acostumado com ele, aliás, ele estava acostumado com o futebol argentino, um futebol talvez que seja de mais raça do que habilidade.
Bom, enfim. E agora ele veio pra cá e tá sendo importante. O próprio Navarro. O Navarro no Botafogo e o Navarro no Palmeiras são jogadores que realmente fizeram a diferença. Né? Então, hoje tá fazendo a diferença pelo menos, mas demorou um pouco para engrenar. Então eu acho que o Abel ele tem muito disso, ele mexe muito com a cabeça do jogador, né? Então eu acho que o Abel ele tem esse poder, né? Eu falo que parece que é um poder, né, que ele tem. Porque realmente os jogadores que não jogavam tão bem, ele acaba transformando, às vezes mudando de posição, às vezes tentando conversar, ajustando uma coisa aqui, uma coisa ali, e ele acaba fazendo o jogador jogar bem. Então assim, eu acho que tem tudo para o time engrenar em todas as competições. Palmeiras que já venceu a Tombense aí por 2-1, né? Então, por 2-1, aliás, por 4-2, né, se eu não me engano. Foi 4-2. Então leva vantagem aí de 2 gols. Acredito que vá sim com o time titular. É bem provável que vá com o time titular. Mas eu acho que também não precisa usar todos. Até porque desculpa, o Rony e o Veiga tá machucado. Então, evidentemente, quando eles voltarem, o Palmeiras vai conseguir utilizar eles. Então, eu acredito que algumas pessoas vão começar a ir para o banco de novo, casos de Navarro, casos de Flaco Lopes, né? Porque, querendo ou não, o Abel e o Veiga, o Rony e o Veiga são jogadores, né, que não tem como o Palmeiras colocar num banco e deixar o time sem eles, porque eles são muito importantes. A gente fala que o Palmeiras vem jogando bem, e jogou bem hoje até, mas eles são muito importantes e fazem a diferença, querendo ou não. E eu acho que o que faltou hoje mesmo foi o último passe. O Palmeiras estava chegando muita hora lá na frente e errava o último passe, ou às vezes errava o chute. Né? O Dudu teve ali 2, 3 oportunidades de bater pro gol, bateu fraco, ou não bateu direito. Então, assim, eu acho que tem muito jogador ali que está desperdiçando a oportunidade. A gente sabe que tem jogador com muito crédito, o Dudu, sem condições, ele tem muito crédito com o Palmeiras, mas são gols que fazem a diferença, que não pode errar. São gols que um jogador do nível técnico do Dudu não pode errar. Ou se ele está sem confiança para chutar no gol, para ele ver a visão de jogo dele e talvez tentar passar a bola. Porque tem jogadores ali que realmente estão numa fase muito boa de fazer gol. Casos de Flaco Lopes, Navarro agora, Gabriel Menino, o próprio Hendrick, né? Então, assim, são jogadores que às vezes estão numa confiança melhor, estão num dia melhor, e aí eles conseguiam fazer um gol, talvez o Palmeiras até conseguir a virada e acabar ajudando o time nessa segunda rodada aí, né? Fato é que o Palmeiras agora está com 4 pontos, então o Palmeiras está em segundo ainda no Campeonato Brasileiro, só atrás do Fluminense que tem 6 pontos. Né? Como o Flamengo também perdeu, hoje o Corinthians perdeu, o São Paulo já tinha perdido na primeira, então nossos rivais estão aí no meio da tabela e querendo ou não, o Palmeiras com esse empate aí, pelo menos que conseguiu reverter os 2-0, né, de empatar, levou esse pontinho aí do Maracanã, que foi muito importante para o Palmeiras se manter lá na parte de cima da tabela, em segundo lugar. Então eu acho que o Palmeiras agora é foco total na Copa do Brasil. Eu acredito que ele vai com um time misto, não vai com o time titular, até porque tem uma vantagem de 2-0, né, que o jogo foi 4-2. Então eu acredito que ele não vai com o time completo, até porque no fim de semana que vem tem derby. E querendo ou não, a gente sabe que ganhar da Tombense de 1-0, ganhar de 5-0 usando o time titular, eu prefiro que ganhe de 1 com o time reserva e use o time titular contra o Corinthians, porque ganhar do Corinthians sempre é bom, né? Ainda mais que eles acabaram de perder o jogo pro Goiás, então só tem notícia boa. Né? O Palmeiras aí conseguindo reverter o 2-0, o Corinthians perdendo pro Goiás. Então, assim, eu acho que o Palmeiras ele tem tudo para fazer um ótimo campeonato, tem time para fazer um ótimo campeonato. Gostei muito do Arthur. O Arthur fez a diferença hoje. É um time que eu acho que a hora que tiver Veiga, Hendrick, Arthur, Dudu, eu acho que vai fazer muita diferença esse Arthur. Eu queria deixar um ressalvo aqui para o Richard Rios. Gostei muito, inclusive, na minha opinião, foi o melhor jogador da partida. Eu sei que teve os gols de Navarro, é, teve o gol do Arthur, mas na minha opinião, o Richard Rios fez uma partida impressionante hoje, tanto em qualidade técnica quanto qualidade de passe. Ele errou, acho que quase nenhum passe, ou nenhum, na verdade. Não que eu tenha lembrado dele errar. Então eu queria dar um ressalvo para esses jogadores aí, Arthur, Richard Rios. Para mim, as contratações que o Palmeiras fez vai ajudar muito o Palmeiras, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Arthur não pode jogar a Copa do Brasil porque ele já jogou pelo Bragantino, então a gente vai ter que usar ele só no Brasileiro e na Libertadores.
Mas é isso, eu acho que eu dei uma resumidinha aí do que eu achei do jogo. Deixa nos comentários o que você achou aí, se você concorda com a minha visão, se você acha que o Palmeiras tem que ir com o time reserva no próximo jogo para pegar o Corinthians, se você acha que o time jogou bem hoje, o que você estava esperando do time de hoje, se você acha que o Abel acertou em colocar um time misto, querendo ou não, né, ele deixou o Hendrick no banco, o Flaco Lopes no banco, que vinham sendo titular. E o que vocês esperam para o próximo jogo? Já comenta aí. É, na próxima quarta-feira, que é o jogo da Copa do Brasil, a gente vai ter pós-jogo também, tá bom? E aí a gente traz aqui os nossos comentários para ver o que vocês acharam do jogo também e a gente dá aquela trocada de ideia. E é isso. Queria agradecer para todo mundo que acompanha o canal aí. Lembrando que na descrição vai ter nossas redes sociais, então se você quiser trocar uma ideia, se você quiser falar alguma coisa que você viu no vídeo, que você não concorda, ou se você quer um outro tipo de conteúdo, manda uma mensagem pra gente lá, a gente sempre tenta responder todo mundo, tá bom? E também lembrando que na descrição tem os nossos links do podcast. Então, só acessar aí nas plataformas de áudio, vai estar todos os links aí embaixo, tá bom? Só para finalizar, deixa seu like, curte, compartilha, comenta aí o que vocês acharam do vídeo e o que vocês esperam para o Palmeiras dessa temporada. E é isso, queria agradecer aí todo mundo que segue o canal e até o próximo vídeo. Falou!